Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. É com alegria que estamos aqui entrando no ar mais uma vez, com o programa Luz na Penumbra, para desta oportunidade estudar o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, já que o programa Luz na Penumbra, nós sabemos aí de segunda a sexta-feira, estuda todas as obras de Allan Kardec, inclusive as chamadas subsidiárias, aí, como o livro que é o Espiritismo, o livro Obras Póstumas, a Revista Espírita. Então não falta oportunidade de mergulharmos aí no conhecimento da obra de Allan Kardec, tão fundamental para a compreensão da doutrina espírita. E hoje, nós estamos aqui para estudar o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ela Maria de Fátima Miranda. Que o Senhor nos conduza. Paulo Renato. Jesus Cristo nos abençoe. Agora ele está com a cabeça acima do microfone, Jefferson. Às vezes ele fica abaixo do microfone, às vezes ele fica acima do microfone, mas agora está melhor. Agora tá. Ele tem uma certa dificuldade com esse microfone, não se entende bem com ele não, mas vamos lá, ele já ajeitou ali, acho que vai ficar legal. Nós estamos aqui no capítulo 2 do Livro dos Médiuns, na primeira parte, que trata do maravilhoso e do sobrenatural. Nós estamos no item 15 e vamos ler o último parágrafo do item 15, ok? Então vamos lá, capítulo 2, primeira parte, item 15, último parágrafo, que diz o seguinte: esclarecendo-nos com relação a essa potência, o Espiritismo nos dá a explicação de uma imensidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, e que, à falta de toda explicação, passaram por prodígios nos tempos antigos. Do mesmo modo que o magnetismo, ele nos revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou mais acertadamente, de uma lei que se desconhecia, embora se lhe conhecessem os efeitos, visto que estes sempre se produziram em todos os tempos, tendo a ignorância da lei gerado a superstição. Conhecida ela, desaparece o maravilhoso, e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque, fazendo que uma mesa se mova ou que os mortos escrevam, os espíritas não operam maior milagre do que opera o médico que restitui à vida o moribundo, ou o físico que faz cair o raio. Aquele que pretendesse, por meio desta ciência, realizar milagres, seria ignorante do assunto ou embusteiro. Então, mais uma vez, fechando aí esse item 15, no capítulo 2, Kardec vem enfatizar que o que é tido por maravilhoso, sobrenatural ou milagre, nada mais é do que aquilo que ainda é desconhecido, e nem por isso deixa de fazer parte da lei natural. Citamos aí em outro programa que quando os médicos, os nossos cientistas, não conheciam os infinitamente pequenos, os seres microscópicos, isso não quer dizer que eles não existissem. Eles existiam, faziam parte dessa lei natural, da lei da natureza, e a partir do momento em que foram descobertos, houve uma revolução no tratamento da ciência médica. Doenças que não tinham cura passaram a ter cura, e aquilo que antes era curado pelos espíritos, que era curado através da mediunidade de tantos profetas, de tantos homens e mulheres especiais, que passaram aqui servindo ao Cristo na Terra e eram tidos como feiticeiros, seres milagreiros, hoje qualquer médico, conhecendo esta lei natural dos seres microscópicos, consegue, através de medicações, de vacinas, trazer a cura, sem milagre, sem nada sobrenatural. Apenas o que era desconhecido passou a ser conhecido. Paulo Renato. Justamente.
É o que ele fala aqui, nós conhecemos como hoje ainda, né? Em muitas situações, conhecemos os efeitos, mas ignoramos as causas que produzem aqueles efeitos. E Allan Kardec é bem claro no que diz respeito aos fenômenos ditos espíritas, dizendo que a informação está diluída em toda a obra básica, em todas as obras básicas, né? O Allan Kardec falou que aqueles efeitos que eram considerados por muitos como milagrosos, né, ou impossíveis, eles se davam e se dão ainda hoje graças à existência do corpo espiritual, né, ao perispírito, que é o corpo com que os espíritos, nós, né, nos revestimos no mundo espiritual, inclusive quando estamos encarnados, porque a condição de encarnados não deixa de lado a existência do corpo espiritual, porque todos nós sabemos que, na verdade, o corpo físico ele é moldado com essa em torno, digamos, desse campo magnético que é o perispírito. Então, quando Allan Kardec percebeu e teve as informações do mundo espiritual dessa existência do corpo espiritual, ele conseguiu compreender melhor a possibilidade daqueles fenômenos que eram investigados, não só à sua época, mas em todos os tempos passados. Graças a essa realidade do perispírito, que Kardec pôde levantar o raciocínio, digamos assim, nessa direção da lógica, mostrando que os fenômenos espíritas, como o caso de mesas girantes e outros mais, eles eram dados graças a esse corpo espiritual que na verdade, que possibilita a produção desses fenômenos. Então, estudando o perispírito, nós podemos observar que realmente ele tirando aí a questão da vontade do próprio espírito, que o perispírito é o grande responsável, dos fenômenos, daquilo que nós consideramos como fenômenos espíritas. Isso é importante, Paulo Renato. Muitos ouvintes, né, novos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, muitos nem espíritas são simpatizantes, eles às vezes se surpreendem com alguns termos, né? E esse termo perispírito é um termo que causa muita dificuldade, Maria de Fátima Miranda. O que seria esse perispírito que o Paulo Renato falou ali, de uma forma simples, para aquela pessoa que não conhece a doutrina espírita? O que é isso, perispírito, e que é tão importante como o Paulo Renato explicava? Kardec ele fala do perisperma, que é justamente uma membrana que envolve a essência daquele fruto, no caso, não é? Então, o perispírito para nós é um traço de ligação entre o espírito... Não, você vai ler, Paulo Renato. Não, você vai ler. Eu vou falar, daqui a pouco você lê. Ela fala então, e você lê. Pois nós somos espíritos. O espírito é energia, não é? É luz. Então, não teria como nos ligarmos a um corpo denso que caminha sobre a Terra sem um traço de ligação, porque nós praticamente vivemos num mundo etéreo. Para isso se faz necessário um corpo perispiritual, que é um corpo semimaterial, porque ele está ligado ao corpo físico, né? E através desse corpo nós participamos dos dois mundos, da realidade da essência do espírito imortal e do mundo material que nós vivemos. Então é um ponto de ligação. Quando nós vamos conversar com as crianças na evangelização, nós lembramos a figura de um garoto soltando pipa, né? O garoto é o espírito, porque ele dá movimento à linha. E a pipa vai se manifestar pelo vento lá no ar. Né? Então, o traço de ligação entre a pipa e o garoto é a linha. Então, a linha para nós é o perispírito. Isso. Kardec aqui só me apoiando aí na fala da Miranda. O Kardec colocou aqui em O Livro dos Espíritos algumas questões a esse respeito. Propôs aos benfeitores algumas questões. Na questão 93... ele pergunta assim: o espírito propriamente dito, quer dizer, a essência pensante, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto
numa substância qualquer? Os benfeitores responderam: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se. Aí comentário de Kardec: envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma, do mesmo modo uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. E na 94 ele fala: de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial, isto é, o perispírito? Resposta dos espíritos: do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Então é interessante observar aqui que a expressão perispírito foi criada por Allan Kardec, né, para designar essa substância que envolve o espírito propriamente dito. Esse espírito propriamente dito somos nós, as criaturas filhos de Deus, dotadas da possibilidade de raciocinar, de pensar sobre si mesmo e com liberdade muito ampla de ação. Então envolvendo-nos, né, na condição de espírito, nós temos essa energia que dá para nós a forma com que nós nos apresentamos, tanto na esfera física quanto na esfera espiritual. E Allan Kardec disse que o conhecimento do perispírito resolveu uma série de questões no que diz respeito à compreensão dos tais fenômenos. Nós lembramos em outra oportunidade aquele dedo lá que apareceu lá no festim de Baltazar ou Belsazar, em que Daniel foi chamado para interpretar o texto que havia sido escrito lá na parede. Aquele dedo que apareceu lá naturalmente era uma extensão ou uma propagação, como queira, do perispírito da entidade que escreveu aquelas frases. Então, realmente, sem o perispírito fica difícil a compreensão do porquê determinados fenômenos se dão. Mas, como quem tiver interesse em buscar as outras questões, a partir dessa 93, nós vamos ver que o perispírito guarda semelhança, tem algo na sua estrutura que é muito próxima da matéria como nós a conhecemos, assim como ele tem elementos do próprio mundo espiritual, graças a essa particularidade que o espírito atua no corpo e pode produzir aquilo que se chama fenômenos espíritas. Lembrando desse exemplo do dedo, Paulo, é interessante colocar para quem está ouvindo e não entende, que para que aquele dedo fosse visto, alguém ofereceu o fluido vital. E esse tema, né, vocês podem estar estranhando, a gente está insistindo, mas o conhecimento do perispírito, né, que os orientais chamam de corpo astral, ele vai ser fundamental daqui a alguns anos para a nossa ciência médica, já que os espíritos nos relatam que muitas vezes o problema de saúde ele se instala primeiro nesse corpo espiritual para depois passar para o corpo físico. Então, quando a nossa medicina tiver esse conhecimento, assim como não tinha antes dos seres microscópicos e hoje tem, vai ter o conhecimento do corpo espiritual, ela vai poder atuar no corpo espiritual para evitar que determinada lesão neste corpo espiritual passe para o corpo físico. No livro Missionários da Luz, do médium Francisco Cândido Xavier, é interessante, eu recomendo que vocês leiam o último capítulo sobre os passes, se eu não me engano é o capítulo 20, onde os espíritos vão mostrando cada pessoa que entra na sala do passe, na casa espírita, a sua condição. E uma senhora estava sentada na cadeira, o instrutor chama a atenção do espírito André Luiz, que reparasse a zona do coração. E ele observa uma nuvem, uma mancha escura na altura do coração daquela senhora, e o espírito relata que aquilo estava somente no corpo espiritual, no perispírito, e que a origem tinha sido um conflito que ela teve com o esposo em casa,
uma situação muito séria que abalou ela profundamente emocionalmente, e como o órgão mais frágil dela era o coração, ele logo foi envolvido por aquelas vibrações. Os espíritos atuaram, aquela mancha escura foi dissolvida e iria ser eliminada através da urina. Né? Aquilo foi drenado. Caso não tivesse sido feito nada, possivelmente aquilo iria passar do perispírito, na altura do coração, iria afetar o coração daquela senhora, que poderia ter alguns problemas, desde problemas mais simples até mesmo um infarto. Então, o conhecimento do corpo espiritual vai trazer um grande avanço para a nossa ciência médica. Se eu não me engano, no livro, alguém pode me corrigir mais tarde, em outro programa talvez, no livro Ação e Reação, no capítulo 19, quando fala sobre sanções e auxílios, ele aborda essa questão com muita profundidade e que, digamos, merece de cada um de nós uma leitura mais acentuada, mais cuidadosa, porque realmente é campo de interesse nosso. Como o Eduardo acabou de falar, as doenças, na verdade, elas surgem, em primeiro lugar, no corpo espiritual, esse corpo que envolve o espírito propriamente dito, para usar a expressão de Allan Kardec. E conforme... o capítulo 19. Capítulo 19. Sanções e auxílios. E conforme a profundidade... Livro Ação e Reação, Médium Chico Xavier, Espírito André Luiz. Capítulo 19. Isso. Conforme a profundidade e a intensidade dessa enfermidade, naturalmente as áreas afins no corpo espiritual serão lesionadas e podem se transformar em enfermidades, digamos, conexas, enfermidades que vão se refletir na estrutura molecular do corpo físico, gerando essa ou aquela enfermidade conforme as áreas frágeis do corpo físico do encarnado. A doença pode surgir sob uma rotulação apropriada na forma, por exemplo, da possibilidade de um câncer, da possibilidade de uma gastrite e outras variações, conforme a área mais frágil do corpo espiritual daquela pessoa que martela com seus pensamentos, às vezes desorientados, martela o perispírito com vibrações mentais continuadas e intensas. Então, é preciso a gente considerar esse corpo espiritual. A medicina, como foi dito, do futuro, naturalmente vai considerar esse corpo espiritual como sendo o campo originário das doenças, tratando a doença na sua origem, como também nas suas consequências, nos seus reflexos. Então é importante que nós cuidemos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, cuidemos no capítulo 17, se eu não me engano, cuidemos do corpo e do espírito. Mas muitas vezes nós só temos atenção para com o corpo. Os motivos que geraram e impregnaram a doença no corpo e que estão registrados no perispírito, às vezes a gente deixa de lado. Mesmo nós, os espíritas, muitas vezes temos uma indisposição momentânea, uma indisposição orgânica, como lembrou Eduardo, que foi fruto de um desregramento emocional. E muitas vezes buscamos um médico para nos dar ajuda possível. Mas desconsideramos essa questão que é essencial para nós no campo espírita, que é o perispírito, que são as nossas ações mentais. Então devemos procurar os recursos médicos humanos, mas temos a possibilidade de nos automedicarmos, verificando, fazendo um retrospecto de quando aquela perturbação orgânica surgiu. E às vezes não precisamos ir muito longe para descobrir que aquela indisposição orgânica surgiu depois de um aborrecimento que nós poderíamos ter contornado para que os efeitos fossem menores. É isso aí, é o corpo espiritual interagindo com o corpo físico e vice-versa.
O espírito refletindo no corpo, através do perispírito, né? As emoções e o que ele carrega. É isso aí. Nós estamos chegando aí já pertinho do final do programa, temos aí 3 minutinhos e meio, e fica essa reflexão, né, que Kardec traz, de que uma imensidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, e que, à falta de toda explicação, passaram por prodígios nos tempos antigos, vão encontrando a explicação à medida que nós vamos descortinando as leis da natureza que são hoje ainda desconhecidas. Kardec fala aqui do magnetismo, que hoje em dia o nosso próprio Sistema Único de Saúde já admite terapias alternativas. Olha que avanço, né? A medicina, isso é visto com muito preconceito ainda por parte de muitos médicos, mas o pessoal já aceita algumas terapias alternativas, como o passe, como o que chamam de reiki, outras técnicas, né? A acupuntura, que era desvalorizada, a própria homeopatia, que também causava muito riso de parte dos médicos como algo completamente sem sentido. Aos pouquinhos, você vê, para o Sistema Único de Saúde adotar estas práticas, ainda como terapias alternativas que trazem benefícios, já mostra que a nossa ciência devagarzinho vai se abrindo, Paulo Renato, em relação a isso. Temos aí 2 minutinhos e meio. É importante considerar aqui quando Kardec fala: eis porque fazendo que uma mesa se mova ou que os mortos escrevam. É interessante considerar isso com o que Kardec colocou aqui no capítulo 5 do próprio Livro dos Médiuns, das manifestações físicas espontâneas. Né? Quando uma mesa se move, por exemplo, não são os espíritos, não estão pegando a mesa com a mão, né? Com a mão, como Kardec pergunta. Alguns até pensam que estão, mas nem eles sabem como o fenômeno se produz. Kardec levanta essas questões, que era a preocupação dele na época, em saber como os espíritos faziam determinados efeitos físicos, se quando batia na mesa ou movimentavam a mesa, era com as mãos que eles o faziam. Então, os benfeitores explicam a Allan Kardec com os termos apropriados e mostrando justamente essa questão do perispírito aí como um recurso para que os fenômenos materiais possam se reproduzir, possam se produzir. Então é interessante, talvez, para quem queira estudar um pouquinho mais, avançar no seu lar, nos seus estudos, avançar um pouco aqui os capítulos e verificar as colocações dos benfeitores espirituais a esse respeito dos fenômenos propriamente ditos. É isso aí, Maria de Fátima Miranda, 1 minuto. Não, é a atuação dos espíritos através do pensamento, não é? E a princípio fica pensando que ele está pegando com a mão, mas o espírito não tem mais essa mão. Mesmo que no perispírito ele carregue a forma humana, mas Kardec, em outros momentos, ele vai falar da atuação dos espíritos sobre a matéria, através do pensamento. Diante disso, chegamos aí ao final de mais um programa, agradecendo a sua audiência, você do Radinho de Pilha, você que nos acompanha pela internet, no nosso canal no YouTube, deixando já marcado o encontro para o próximo programa, onde daremos continuidade ao estudo de O Livro dos Médiuns, no seu capítulo 2, e no próximo estudo já entraremos aí no item 16. Muita paz a todos e até lá. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui mais uma vez, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, acompanhado do nosso irmão Jefferson
fazendo aí com que as nossas vozes saiam neste estudo maravilhoso que é da Revista Espírita 1858 a 1868. E nós estamos falando, né, obviamente, das categorias dos espíritos. E a Astênio agora vai dar continuidade a nós ainda não nos localizamos, eu e ele não nos localizamos ainda. Nós achamos que somos espíritos bons, mas a categoria ainda não descobrimos, não. Então, nós estamos estudando a Revista Espírita de fevereiro de 1858, né? Onde Kardec traz a escala espírita, que, só lembrando, esse estudo também está no Livro dos Espíritos, inclusive está mais completo no Livro dos Espíritos, porque na segunda edição do livro Kardec desenvolveu mais esse tema, né? Então, nós estamos aqui estudando os espíritos de segunda ordem, né? Já estudamos os da terceira ordem. Então, na segunda ordem estão os espíritos bons. Já vimos no nosso programa anterior as características gerais dos espíritos bons. E Kardec, então, diz que esses espíritos bons também podem ser divididos didaticamente, obviamente, né, em 4 grupos, né, que ele chamou de classes. E aí ele divide, então, essa ordem, essa segunda ordem, ele divide em 4 classes, começando pela quinta classe. Então tem a quinta classe, a quarta classe, a terceira classe e a segunda classe. E na quinta classe nós temos, dentre os espíritos bons, nós temos os espíritos benévolos. E Kardec, a respeito dos espíritos benévolos, nos diz o seguinte: sua qualidade dominante é a bondade. Obviamente que é a qualidade dominante, que não tem só essa qualidade, né? Sim. Mas a dominante é a bondade. Sentem prazer em prestar serviço aos homens e protegê-los, mas os seus conhecimentos são limitados. Progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual. E, como sempre, a gente, o que caracteriza espíritos, caracterizam homens. Então, nós verificamos também muitas pessoas extremamente bondosas, né? Homens e mulheres, né? Extremamente bondosas, mas com conhecimentos muito limitados. Perfeito. Então isso não acontece só na vida física, acontece também na vida espiritual. Perfeito. A pessoa se desenvolveu muito em termos de qualidade, ela é paciente. Tem uma moral rígida, né? Rígida. Mas tem pouca cultura. Isso, né? Ainda não se dedicou mais aos estudos, né? Então aí estão os espíritos benévolos. Sua qualidade dominante é a bondade, sentem prazer em prestar serviço aos homens e protegê-los, mas os seus conhecimentos são limitados. Progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então, às vezes, né, e muitas vezes, esses espíritos, não obstante sejam espíritos bons, né, classificados como espíritos benévolos, diante de determinados problemas em que não basta a bondade para resolver, é preciso também o conhecimento, eles precisam apelar para colegas, né, que são espíritos bons, né, que podem ser benévolos, né, normalmente são, mas que também têm a ciência, né, para poder resolver determinados problemas. Tem que usar as duas asas, né? Isso. A asa moral e a asa intelectual. Perfeito. Então a gente verificou aqui os espíritos de quinta classe, que são, Kardec denominou de espíritos benévolos. Agora vamos ver os espíritos de quarta classe, e que são os espíritos de ciência. Distinguem-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade e jamais dominados pelas paixões peculiares aos espíritos imperfeitos, né? Então a gente verifica que o espírito imperfeito também pode ser espírito de ciência. Sim. Então não é só porque a criatura é dada aos estudos científicos que ela necessariamente será enquadrada no grupo dos espíritos bons. Perfeito. Né? Como o espírito voltado para a ciência
pode ser enquadrado no grupo de espíritos imperfeitos, nós já estudamos isso, né? Faz mau uso dos conhecimentos, né? E daí por diante, ou pode ser enquadrado no grupo dos espíritos bons. E o que caracteriza, então, os espíritos bons que se identificam, né, pela ciência, é isso que Kardec está falando. Distingue-se especialmente pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as científicas, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da utilidade e jamais dominados pelas paixões peculiares aos espíritos imperfeitos. Então, eles querem ser úteis à humanidade através da ciência, né? E utilizam essa ciência para o bem. Sim, né? Então daí seriam espíritos bons. Daí né? seriam espíritos bons. Coisa que a gente sabe quantas pessoas estão voltadas na ciência, né? Tem a cultura, né? A intelectualidade da ciência, mas estão aí modificando geneticamente, né? O DNA de tal vírus ou tal bactéria para exterminar, né, populações e tudo. Isso aí é utilizar o dom, né, aquilo que Deus deu a ele no lado negativo. Não é o caso aqui. Nesse caso, ele utiliza a ciência, né, para o bem. Pela utilidade dela, né? A gente vê aí, né, pessoas que no passado, né, Astênio, eram classificadas como aleijadas, né? Hoje nós temos as Paralimpíadas, né? Sim. Onde você vê aquele que era um entrevado caminhando, correndo, deixando a gente com vergonha, deixando a gente que é perfeito com vergonha, né? Porque e essa vergonha é uma vergonha grande, né? Porque quanta gente diz, eu sou coitadinho, eu sou deprimido, eu sou assim. Aí você, mas como? E aquele ali que não tem os dois braços e nada, né? Outro dia eu estava mostrando para o meu filho, o brasileiro que ganhou na natação, ele não tem os dois braços, né? Ele tem um cotoco de braço. E aí ganhou a medalha de ouro. Eu falei, como é que pode nada melhor do que você e eu aí? É isso, meu amigo. Bom, então a gente estava vendo que nas características gerais dos espíritos bons, que parecia que a gente até se enquadrava, mas a gente está tentando se enquadrar agora nessas classes. Aí já estamos tentando achar já a nossa aí. Se a gente está nos espíritos benévolos, nos espíritos de ciência, né? Ainda tem mais dois ainda. Vamos ver. Aí na terceira classe, obviamente que quanto vai diminuindo a classe aqui, está melhorando a condição do espírito. Exatamente. Né? Tá certo? Então na terceira classe nós temos os espíritos de sabedoria. E Kardec, a respeito dos espíritos de sabedoria, fala: as qualidades morais da ordem mais elevada constituem o seu caráter distintivo. Isso é super importante, né? Porque a sabedoria, então, ela não decorre necessariamente do conhecimento científico, ou apenas do conhecimento científico. Porque para ser sábio, além do conhecimento científico, você tem que ter alta moralidade. Né? Então ele fala assim: as qualidades morais da ordem mais elevada constituem o seu caráter distintivo. Sem possuírem conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas, né? Isso é muito importante. Não é que esse espírito, né, ele tenha se debruçado sobre todos os compêndios, ele tenha dominado todas as ciências, mas ele tem capacidade de dominar se ele quiser. Né? Então, se ele se debruçar sobre este ou aquele ramo do conhecimento, ele não vai ter maiores dificuldades. E é interessante que Kardec fala assim, porque nós estamos sempre fazendo a ponte, né, já que que os espíritos de sabedoria são assim, os homens de sabedoria também devem ser assim, porque são a encarnação dos espíritos de sabedoria. É verdade, eu aproveito até para falar, eu acho muito interessante, esses espíritos que estão nesta categoria, né, o quanto os espíritos inferiores não conseguem atingi-los, né? Porque a barreira é moral, né? E também de conhecimento. E ele é bom. Porque por mais que alguém tente induzir a ele um pensamento negativo, torpe, negativo, ele não vai se identificar com aquilo de jeito nenhum. Né? É como se diz o outro, entra por um ouvido e sai no outro. É perfeito. Não é isso? Mas acho que nessa terceira classe ainda vale a pena a gente dar uma olhada, em que ele fala assim: as qualidades morais da ordem mais elevada constituem o seu caráter distintivo. Sem possuir
de conhecimentos ilimitados, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. Como nós vimos também, como homens, como encarnados, seria a mesma coisa. Homens que têm juízo reto sobre os homens e as coisas. A gente aprende em outros livros da doutrina espírita que esse juízo reto acaba sendo uma espécie de mediunidade, né? Porque essa criatura ela facilmente recebe a intuição dos espíritos superiores. Perfeito. Né? Então são homens ou são mulheres, né? São seres que eles têm uma visão muito mais profunda das coisas, né? E alta sensibilidade, isso, né? Para captar. E essa visão profunda nem sempre decorre dos estudos que eles já fizeram. Exatamente. Né? Mas exatamente em razão da intuição que eles recebem, né? Que é uma espécie de mediunidade, né? A gente aprende isso no livro dos médiuns. Perfeito. Entendeu? E aí chegamos na segunda... Eles interagem, né? Na realidade, eles interagem no mundo físico com o mundo espiritual. Uhum. Pelo equilíbrio moral que ele tem, né? Juntamente com o nível cultural. E não, como você falou, eles não são esponjas, né? Eles não se impregnam pelo negativo. Uhum. E aí entra no ouvido, sai no outro, é exatamente a frase correta, né? Eles continuam mantendo a sua retidão. Isso. Então, vê só, eu estava pensando aqui enquanto você falava, né? Digamos que dois engenheiros, né? Estamos tratando desses espíritos encarnados. Sim. Dois engenheiros. Um engenheiro sendo um espírito de ciência e outro engenheiro sendo um espírito de sabedoria. Diante de um problema a resolver, normalmente o espírito de sabedoria identifica a solução mais rapidamente. Perfeito. Né? É como se ele tivesse uma sensibilidade maior, né, que torna possível identificar a solução dos problemas mais rapidamente do que o outro que depende apenas dos conhecimentos científicos. Entendeu? Perfeito. Né? E aí nós vamos entrar na segunda classe, né, dos espíritos bons, que Kardec denominou de espíritos superiores. Então, obviamente que nós vimos a quinta classe, que são os benévolos, a quarta classe, que são os espíritos de ciência, a terceira classe, que são os espíritos de sabedoria, e agora a segunda classe, ou última classe dos espíritos bons, que são os espíritos superiores. E Kardec diz o seguinte: reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. E aí, nessa a gente não se enquadra, né? Não, infelizmente, a gente já ficou para trás. Isso, porque se a gente achasse que se enquadrava aqui, já não se enquadrava mais, porque já estava na vaidade. Exatamente, tá não é isso? Eles estão mais na frente do que a gente. Né? Pelo menos de mim, né, no caso. Eu não vou falar de você. Então, assim, espíritos superiores reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é constantemente digna, elevada e muitas vezes sublime. Não é? Isso é lindo, né? Não é? Então, gente, é fácil uma irmã conhecer. Dulce, né? Isso. Uma irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá. Sim, né? Você vê, você está falando de Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce, você vê a sabedoria delas, né? Com frases ou com pequenos textos, revelando grande. Normalmente essas pessoas falam muito pouco, né? E falam baixo. Falam baixo. Não gritam. Exato. Não querem se impor em momento nenhum. E quanto aos espíritos superiores, né, se tratando dos desencarnados aqui, eles reúnem ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, então se tiver qualquer azedume já não é mais espírito superior, é constantemente digna, elevada e muitas vezes sublime. Então a gente lê os romances de Emmanuel e não tem como ler sem chorar, né, por causa dessa linguagem, né, sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Então, muitas das vezes, eles sabem muito mais do que aquilo que eles falam conosco. Eles não estão ainda autorizados a falarem, né, determinadas coisas. Então, do que é permitido saber. Comunicam-se de bom grado com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida dos laços terrenos para compreendê-la, mas se afastam dos que são movidos apenas pela curiosidade ou que são desviados da prática do bem pela influência da matéria.
E é interessante, né, a gente observar que quando eles falam que eles se comunicam de bom grado com os que procuram de boa fé a verdade, não se trata necessariamente de comunicação mediúnica, mas da comunicação intuitiva, né, da inspiração, né, com aqueles que procuram de boa fé a verdade. Ele já tem uma interação com o plano espiritual muito maior, né? Sim. Né? E aí Kardec conclui a segunda classe, né, que é onde estão os espíritos superiores. Ele conclui dizendo o seguinte: quando por exceção encarnam na Terra, então o espírito superior encarna na Terra, uma exceção. Por exceção, nossa, não é isso? Então, quando por exceção encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. Meu amigo, deixaram a gente fora dessa mesmo. Estamos fora. Eles já estão anos-luz na nossa frente. Pelo menos na minha está. Então, quando por exceção encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. E então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então, você falou uma coisa muito interessante, que essa classe, né, quando eles, por exceção, encarnam no nosso planeta, né, eles na realidade vêm promover o progresso numa determinada área. Pode ser música, pode ser na área tecnológica, pode ser na área de alguma outra ciência. Da própria caridade, né? A própria caridade. Grandes exemplos de caridade. Sim, né? sim. Uhum. Então, e aí nós terminamos a nossa segunda ordem dos espíritos bons. E agora entramos na primeira ordem dos espíritos puros. Né? É só para a gente olhar de longe. Agora é só assim, essa é a nossa meta. Só para a gente olhar de longe, né, a meta. Então, só que a primeira ordem vai ser dividido em classes? Claro que não, porque se na primeira ordem estão os espíritos puros, não existe de espíritos puros de classes diferentes, né? Ou é puro ou não é puro. Então, Kardec traz também as características gerais dos espíritos puros, e é só isso, só características gerais, já que não vai dividir em classe, né? E aí nas características gerais, ele fala o seguinte: nenhuma influência da matéria. Então, os espíritos puros não sofrem mais qualquer influência da matéria, né? Então, nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outras ordens. Então, Kardec, muito sensato, destaca que, obviamente, que essa superioridade só comparando com outras ordens de espíritos, né? É superior em relação aqui, porque, por exemplo, ele não é superior em relação a Deus, né? Então, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outras ordens. Então, fica aqui um deverzinho de casa para a gente, que é saber, só chegaremos a ser espíritos puros quando nós tivermos a superioridade intelectual e moral. Então, não podemos ficar satisfeitos porque temos alguns valores morais. Precisamos ter excelentes valores morais. Com certeza. E por termos alguns conhecimentos de um determinado ramo da ciência, não é suficiente. A gente tem que avançar mais. Com certeza. Não é isso? E aí, obviamente que a única classe é a primeira classe, né? Kardec chama de classe única. Ele fala assim: percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Então, eles não foram feitos espíritos puros, eles percorreram, né, tudo aquilo que nós já vimos até agora, eles já percorreram, né? E nós, né? Vamos falar de nós? Eu e você, nós já percorremos também, né? Nós já percorremos e já conseguimos nos, vamos dizer assim, visualizar dentro do grupo do bem. Isso, né? Mas também já fomos mal. Isso. Né? Então isso é muito importante a gente dizer, porque já avançou, né? A gente já avançou como grande parte da humanidade. Tanto isso é verdade que nós já acabamos de falar, o Astênio, em uma outra análise, que o planeta está mudando. Sim. Porque os espíritos que agora estão chegando ao planeta já trazem qualidade, são imperfeitos, mas já trazem mais qualidades positivas do que negativas para um planeta
que está mudando para planeta regenerado. Perfeito. Agora, é importante a gente lembrar, né, que não obstante os espíritos puros tenham passado por toda essa carreira, que o tempo para chegar a espírito puro depende de cada um, né? Isso, livre-arbítrio. Isso, os espíritos são categóricos em afirmar que é possível uma linha reta de progresso, né? Então, você não precisa ficar dando volta, perdendo tempo, né? Insistindo em fazer besteira. Você não precisa fazer besteira, né? Então, fala assim, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem que sofrer mais provas nem expiações. Os espíritos bons ainda têm que sofrer provas, né? Esse aqui nem provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus, né? Obviamente que quando fala que a vida eterna seria a vida puramente espiritual, né? E no seio de Deus, integrados a Deus, né? Porque às vezes os espíritos usam uma linguagem assim meio ainda impregnada de catolicismo e tal, né? Então a gente precisa dar uma... né? Então, assim, gozam de inalterável felicidade. Os espíritos puros, a gente quer felicidade inalterável? Que nos tornemos espíritos puros. Esse é o preço, né? É isso mesmo. Nessa classificação, Astênio, eu faço uma pergunta. E Jesus? Então, Jesus é um espírito puro. Exatamente. Né? É um espírito puro. Agora, diz Emmanuel, e Emmanuel digno da nossa, de acatarmos tudo que ele fala, diz ele que ele foi um desses espíritos que seguiu em linha reta, né? Fez o progresso em linha reta. Não ficou perdendo tempo por aí igual a gente, não. Exatamente. Meu amigo, vamos terminar mais essa análise, né? E vamos continuar na próxima, concorda? Sim, vamos, no próximo programa. Nos despedimos, pedindo a Jesus que envolva todos vocês que estão nos ouvindo e seus familiares. Agradecendo ao Jefferson mais uma vez o auxílio primordial para que tudo isso pudesse se concretizar. Um abraço, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.